gente fosse falar da poesia brasileira, para usar uma expressão do Vinícius de Moraes, ela vem em ondas. E são movimentos que eles vão se complementando, né? Mas o curioso é que ali pela década de 70 ela dá uma reviravolta quando passa toda aquela euforia dos marginais e ela retoma uma poesia mais centrada, mais densa nas suas propostas, né? Isso é que, com essa poesia que dialoga o Diego, que é com a poesia mais formal. Ele, embora trabalhe com o verso branco, com o verso livre, o Diego, ele sobretudo dialoga lá com o simbolismo, até chegar a essa poesia dos anos 70, que é uma poesia que, ao mesmo tempo que tem um cunho social forte, ela é lírica, ela é sobretudo lírica. E é isso que sintetiza a obra do Diego Mendes Souza. Procurador de enigmas. Parei o tempo, ele não parou por mim, tão de repente, tão leve sono no imponderável, nem poderia paralisar-se, porque fiquei no tempo como carrossel ilhado, querendo não passar, querendo não acabar no enigma do sonho inviolável. O tempo não parou para mim. Ele não parou os seus fantasmas, na vivenda dos mistérios, sempre em oferenda. Procurador do seu destino miserável, o tempo enterrou-se em mim. Diego, você está lançando 3 livros este ano, né? Quer dizer, essa questão da sua produção, você tem uma produção muito intensa. Como é essa questão da sua produção? Como é que você trabalha esses poemas, né? Ferreira Goulart sempre falava daquela espécie de susto, espanto, que era quando a poesia chegava. Como é o seu processo? Maurício, eu não procuro racionalizar, eu não procuro sentar para escrever. Eu deixo que a poesia ela vá criando o seu caminho, até que chegue o ponto, como o Goulart falava, do espanto. Vou nessa busca, né? É uma busca de leituras, uma busca de vivências, para que a poesia ela vá calhando essa busca de palavras, vá procurando sua atmosfera até que eu consiga pôr no papel, porque eu ainda sou da caneta e do papel. Depois é que eu passo para o computador, né? Mas ainda tenho essa experiência de ter o contato com a palavra, da busca da palavra, da beleza da palavra, pelo encantamento. Mas é uma coisa interessante porque os seus livros têm uma certa... me parece que eles nascem como um projeto literário, né? Aparente, Maurício. Então, como é esse projeto? Exatamente. Ele tem essa aparência de ser um projeto literário. Os poemas, eles se comunicam muito entre si, né, de cada livro. Como é isso também? Eu comecei muito aberto, Maurício, né? Comecei com divagações em 2006, mas nada planejado. Foi ao ritmo da vida, fui construindo. Depois veio Metafísica do Encanto, veio o Fogo de Alabastro, o Candelabro de Álamo, veio o Alma Litorânea até chegar esses daqui, Tinteiros da Casa do Coração de Zetos, Gravidade das Xananas e o Viajor de Altaíba. Mas eu não tenho uma didática de sentar para escrever. Eu deixo que isso aconteça. Né? Não faço projeto literário. O projeto acontece depois. Né? Depois que o texto está armado e os poemas estão alinhados, aí sim vem o título da obra, vem a construção do livro. Mas o ritmo da poesia não, ela é natural. Ela não tem um planejamento, ela não tem uma intenção. Por exemplo, o Lejar, sim, que é um poeta que você cita muito, que você está muito em diálogo com ele, é também um poeta de uma profusão muito grande. Ele tem os planejamentos do livro dele. Vou escrever um livro sobre a tragédia do Rio Doce. Né? Ele faz o memorial do Rio Doce. Exato, né? Mas ele tem muito essa coisa. Né? Mas eu não tenho isso, Maurício. É como ele diga, é pelo ritmo. Né? Um certo dia, vem um estalo, eu passo um período longo sem escrever. Chega a hora, a poesia é agora. Aí eu vou e escrevo. Eu ainda estou naquela fase do mistério. Né? Eu sou dessa linha, a linha do transcendental. Agora, a sua poesia é interessante porque ela fala muito de temas aparentemente contraditórios, né? A questão da vida e da morte, do amor e da solidão e tal. Tem muito essa... Antíteses, né? Essas antíteses que era caro em outros movimentos literários também, né? Quer dizer, como é isso, esse seu trabalho de antítese? E mais do que isso, esse seu diálogo com outros movimentos literários. Eu vou dizer assim, eu sou herdeiro do simbolismo. Eu ainda vivo o símbolo.
Comecei no símbolo, comecei também na explosão da palavra, até chegar à terra natal, a construção da minha vivência na cidade onde eu nasci. Por isso escrevi Gravidade das Xananas, tem essa coisa de telúrica, né? Tem também uma parte barroca, tem a da construção da palavra, da construção do texto. Assim, sempre em busca da beleza. Mas me parece assim que o diálogo maior é com a geração de 45. Sim. Aqueles poemas que vieram ali, aqueles poetas que vieram logo após o modernismo mais consciente, né? Ele passa aquela fase para o Brasil, então vem o Drummond trabalha muito isso, né? Aquele modernismo mais consistente, e logo depois vem a geração de 45, que é uma rebuscada a essas questões do simbolismo, da metáfora, da imagem. Da imagem, né? Os poemas eu devo muito isso à geração de 45, porque eu sou um leitor assim, do Lê do Ivo. Para mim é um extraordinário poeta, foi a minha base, o Lê do Ivo, né? Ele escreve coisas belíssimas, como a chuva te ensina a ser invariável sem se repetir. Então isso vai ficando, essas metáforas, essa beleza da palavra, do encantamento, do alinhamento, né? da explosão de imagens. Então a geração de 45 realmente eu tive uma grande influência, inclusive José Santiago Nur também, um grande poeta da geração de 45 que sou herdeiro, né? Uhum. José Santiago Nur, ele tem uma poesia mais voltada... Pelo mito, vai pelo mito. Exatamente, é a questão da mitologia, né? Uma carga mitológica muito forte, né? Aquela coisa pampiana, aquela coisa, né? Embora Azteca ele seja mais também. De Porto Alegre, mas ele tem muito essa visão mítica da realidade, né? Aquelas coisas... Chega a ser poemas quase que religiosos, né? E a sua poesia, embora ela tenha algum diálogo com a religião, mas ela não se prende muito a isso também, né? Não, eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus, Maurício. Então eu acredito que a poesia também tem o seu mistério nas questões divinas, né? Do dom. Eu acredito no dom. Não só no ofício, na profissão de fé, mas no dom. Que a poesia seja um dom. E é interessante, você está lançando 3 livros, né? Tá, essa profusão. O Viajor de Ataíba, você fala num certo exílio na criação, na formação desse suposto país. Imaginário. É como a Macondo, do Gabriel Garcia Marques, a Passarga, do Manuel Bandeira. Uhum. E o que é que o motivou nesse poema, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu digo, quer dizer, eu não sei se houve um projeto, mas pelo menos os poemas se dialogam, eles se complementam quase, né? O meu projeto, Maurício, foi o sentimento, né? Eu escrevi esse livro quando eu saí de Parnaíba, cidade onde eu nasci, e fui para o Paraná. Então lá eu comecei a sentir saudade da minha terra. Foi aí que eu me voltei para o lado telúrico. Por isso nasceu o Viajor de Altaíba. E aí eu lembrei de Manuel Bandeira com a sua Passárgada, lembrei do Garcia Marques, do Gabriel Garcia Marques com o Macondo, né? Então peguei essa atmosfera e trouxe para mim e criei o Viajor de Altaíba, quer dizer, o viajante de uma cidade imaginária que remete a Parnaíba, minha terra natal, e a Altair, que é a minha musa inspiradora. E como é que surgiu esse livro? Então, e os poemas foram surgindo porque ele tem uma sequência, inclusive o Opus 1, 2 e tal, né? Inclusive usando uma forma poética. De ritmo, de música, né? Da musicalidade do verso. Uhum. São 10 opus, né? Uhum. E aí ele vai sendo construído com poesias também dedicadas a outros autores, para quem eu rendo a homenagem, né? E aí essa construção, que é uma construção, como eu já disse, apenas atmosférica, né? Uma construção sem ter aquela busca pelo encaixe do livro, como criação de livro, mas a busca do mistério, né? Esse mistério que foi levado pelo sentimento. Então o livro ele é todo sentimento. É sentimento com as metáforas, sentimento com as imagens. É como o Rio que fazia nos seus livros de imagens. Agora, é um livro, certo ponto, curioso, porque ele, embora trabalhe, é uma característica também da geração de 45, a gente está falando disso, que é a questão do verso livre,
mas o verso mais ou menos composto com uma linha melódica quase, né? Sim. Um ritmo, né? Com musicalidade. Como é que é esse diálogo também com essa musicalidade? É natural, Maurício. A música é natural no verso. As palavras, elas têm músicas. Ela tem a música na palavra, né? Agora eu leio muito dicionário. Eu estou sempre procurando palavras para que eu possa reconstruir depois, porque a palavra, ela ensina todo o tempo, né? Então essas palavras, elas vão sendo colocadas à medida que eu sou chamado a escrever. E aí vou construindo palavras que vão levando o ritmo da música. Elas vão sendo construídas com aliterações, com as antíteses, né? Com as construções das metáforas, com as elipses. Vai construindo o verso assim. E é um livro também que, de certa forma, ele tem esse conceito quase lusitano de saudade, né? Do mar, do ritmo do mar. Não é daquela... Que é a solidão mesmo, né? do viajor, vamos dizer assim, né? Quer dizer, como é que também essa questão desse saudosismo todo no livro? O saudosismo, como eu disse, eu fiz um alto exílio, né? Um exílio voluntário, e onde eu estava não tinha um mar. Eu sou muito ligado ao mar, minha terra tem um mar, tem ilhas, tem dunas, tem lagoas, então eu sentia falta disso, né? Sentia falta dos caranguejos. O caranguejo é um símbolo muito forte na minha poesia. Os caranguejos, os siris, os seres aladinos, os seres do mar, todos estão na minha poesia. Os peixes, estrela do mar, tudo isso está no ritmo do viajor. Uhum. Isso é ler do Ivo também. Também. O Ledo tem essa coisa, ele mesmo se dizia, né? Que era o poeta do mar, dos ratos, dos morcegos. Criou um problema lá em Penedo, porque ele disse que a Nossa Senhora da Corrente era a padroeira dos morcegos. E a população quase mata ele. O Gravidade das Xananas. Xananas é uma coisa interessante, que é uma planta, né, comum no país comum, inteiro, né? Uhum. Mas em Parnaíba, de dezembro a maio, a cidade ela fica apinhada de xananas. E aí ela é um mato selvagem, né, que aparece no chão das cidades, mas em Parnaíba, principalmente, ela tem uma cor diferenciada, uma cor amarela muito forte, viva, e isso chama a atenção. E por fato de estar no chão, eu coloquei Gravidade das Xananas. Mas esse livro é um livro filosófico, ele fala de ensinamentos e de aprendizados, sobre o ritmo, solidão, saudade, morte, vida, esperança, né? Não, é exatamente isso, é o livro, não sei, do que eu li, né? É o livro que tem mais assim essa questão do sentimento mais arraigado, né? Isso. Quer dizer, mais a questão da... E é engraçado esse diálogo com os imponderáveis da morte, né? Sim. Quer dizer, para um poeta jovem isso é curioso, pelo menos. E também falando da né? velhice, Maurício. Morte, velhice, né? Juventude, né? As coisas que se assomam no amanhã. Então o texto ele vai variando, então, é para todos os públicos. Porque a poesia é isso, a poesia ela quer atingir todos os públicos. Ronaldo Costa Fernandes é um poeta maranhense, que como todo maranhense é poeta, é interessante isso, mas que ele tem uma coisa interessante, todo o diálogo da poesia dele é com a geração de 45. Ele vai lá na geração de 45 para buscar aquele movimento de símbolos e de diálogo com a solidão, com a morte, com o amor. É uma poesia meio passadista, mas que usa elementos da modernidade. O Matadouro de Vozes, que é o mais recente livro do Ronaldo Costa Fernandes, ele trata bem disso. Ele fala de trens, de coisas cotidianas, mas com toda uma simbologia que ele arranca dos poetas de 45. E a poesia do Ronaldo Costa Fernandes, ela se encaixa exatamente nisso. É um modernismo com um certo cheiro passadista. E como é que também foi a questão da composição do livro, né? Porque ele também, a gente volta à velha questão sobre o diálogo muito profundo entre os poemas, né? Então, quer dizer, eles nasceram praticamente ao mesmo tempo, os três livros? Como é que foi isso? Gravidade das Xananas e Tinteiros da Casa do Coração Deserto são livros irmãos. Eles nasceram no mesmo período, mas o Viajor de Altaíba nasceu em um período anterior, um ano antes.
né? Mas é daquela maneira que eu lhe disse, eu não sento para escrever. Eu deixo que a palavra venha, que o ritmo venha, até aí eu vou fazendo o cadenciamento das palavras para que o livro vá surgindo. E quando você sabe que um poema cabe aqui e não aqui, né? Quer dizer, cabe num livro e não no outro, como é essa escolha? A divisão aqui, por exemplo, os Gravidade das Xananas, eu fui pelos textos filosóficos, o que tinha filosofia no ritmo. E os tinteiros eu fui pelo lirismo, né? Pela pintura, por isso o nome tinteiros, porque tem essa ligação com as artes plásticas, porque eu sou um artista plástico frustrado, Maurício. O meu sonho era ser um artista plástico, eu queria ser Van Gogh, né? Aí depois agora eu tenho que ir para o lado da escrita porque não é minha arte a pintura, entendeu? Mas eu pinto. Então os tinteiros, a escolha foi pelo lirismo e o Gravidade das Xananas pela filosofia. Mas tem uma coisa metafórica aí com os peixes, né? Também. Tem o peixe do tinteiro, que é um peixe muito comum no Nordeste também, né? E que é um peixe fujão, né? Sim. Mas ele está sempre fugindo da sua responsabilidade. E a minha poesia é fuga também, Maurício. Pois é, a isso. Poesia é fuga aí onde está a também. metáfora da coisa, né? A poesia é fuga também. E eu falo dessa construção da casa e do coração, que também é coisas ligadas a todo mundo. Todo mundo tem sua casa, todo mundo tem os seus sentimentos no coração, né? E aí quando coloca desertos, aí já fica uma coisa, ele já abre, né, para outros mundos. Ficou os tinteiros da casa e do coração desertos. Uhum. Que é o livro seguinte, né? Isso. Mas é exatamente isso, né? Quer dizer, esse diálogo entre os livros é uma coisa interessante. Você chegou a fazer uma antologia, até muito nova, né? Uma antologia, a sua obra ainda não tinha essa... Foi aqueles 50 poemas escolhidos pelo autor, né? Saiu em 2010, autor, Maurício. Né? Onde você já tem pouca coisa escrita, né? Quer dizer, como é que você vê hoje essa antologia que me parece ser poema já em maturidade, ou não? Quer dizer, na verdade, eu mudei. Os meus livros eles são diferentes uns dos outros. Eu comecei no símbolo, passei para a questão atmosférica da Terra, fui para a parte telúrica e agora eu voltei à seara filosófica dos textos. Então, esse enigma ele vai passando por todos os livros, mas os 50 poemas escolhidos pelo autor, eles foram tirados de 2 outros livros anteriores, que foi Divagações, foi meu livro de estreia, imaturo, claro, tinha 16 anos quando publiquei esse livro, comecei a escrever aos 13 anos, né? Comecei a escrever em São Luís do Maranhão, na terra do Ferreira Goulart, e naquela atmosfera de beleza de São Luís, daqueles casarões, movido por um texto da Nélida Pinhon chamado A Casa da Paixão, né, que ali me deu a abertura para o que eu queria realmente fazer em literatura. Aquela construção do sol, da beleza, do símbolo, né, da imagem atmosférica mesmo de um cenário de beleza. Então a Nélida Pinhon me atraiu muito nisso na Casa da Paixão. E a partir dali, com aquela introspecção da leitura da Nélida, foi que eu comecei a ver a poesia. Para você ver, uma romancista influenciando um poeta, um pretenso poeta, porque eu não era um poeta ainda, né? Sim, mas no Maranhão todo mundo é poeta, então tem esse problema no Maranhão. Mas foi ali que eu descobri a poesia, foi em São Luís, né? Nas ladeiras de São Luís. Eu vi uma mulata subindo a ladeira e aí veio o primeiro verso, os momentos possuem as ladeiras obscenas. Isso é a primeira coisa que eu escrevi na vida, os momentos possuem as ladeiras obscenas. Bom, e depois, né? Quer dizer, a sua poesia ela ganha uma consistência maior, mas ela vem basicamente, o que a gente percebe muito na sua poesia é essa questão da leitura. Sim. Né? Uma coisa muito, quase que obsessiva na busca E é engraçado porque é aquela coisa, você não chega a Goulart, né? Chega a Goulart, mas é um Goulart pós-concretismo, né? Quer dizer, o seu modernismo, ele está mais num Goulart pós-concretista do que em qualquer outro poeta da poesia marginal, dessas poesias mais revolucionárias, digamos assim. Por que essa fixação? Eu tento buscar o meu ritmo, né? Eu tento encontrar a minha voz, a forma singular de escrever.
tenho muitas influências, li muitos autores, li autores tanto brasileiros quanto os universais internacionais. Mas fui moldando isso, reconstruindo dentro de mim para que não transparecesse nos textos. Então eu acho que eu tenho uma dicção pessoal, Maurício. Mas é uma dicção que vem de um diálogo muito profundo com esses poetas. É engraçado, poetas mais passadistas mesmo, Sim. né? Isso se deve a um interesse pela cultura poética, então? Sim, deve sim. Eu sempre gostei muito de ler todos os poetas. Quando eu comecei a ler poesia, eu comecei a ler tudo praticamente. Eu fui atrás de todos. Eu vou ser até audacioso, acho que eu li todos os poetas do mundo. É arriscado dizer isso, mas eu li muita coisa já li muitos poetas, né? Mas como eu lhe disse, eu tento fazer um liquidificador dentro de mim, dessas leituras, né? E para que saia uma dicção pessoal, uma voz própria. E hoje, como é que está você escrevendo hoje? Quer dizer, esses livros eles foram escritos no ano passado? Né? Isso, foram escritos no ano passado. Uhum. Quer dizer, a partir desses livros aqui? Agora eu estou mais estudioso, estou fazendo textos de ensaios, deve sair no próximo semestre, estou escrevendo crônicas. Já estou saindo da seara apenas da poesia, que até aqui eu estava publicando apenas poesia. Agora eu vou passar para outro tipo de texto, como as crônicas, como ensaios, almejando outras visões literárias. Mas esses ensaios, eles são literários? São sobre literários. Poesias? Um vai ser sobre a obra poética do Carlos Nejá e o outro sobre o Antônio Carlos Sequim. Sairá no segundo semestre. Também a poesia do Sequim. Isso, a poesia do Sequim. Né? Que também tem uma trajetória meio parecida, porque ele embora esteja ali posto entre os poetas marginais, ele nunca teve nada diálogo com aquele pessoal. Inclusive é um grande sonetista, Maurício. Os sonetos do Sequim são impecáveis. Né? Não tem como você organizar, por exemplo, uma antologia e retirar esses textos do Sequim, que são os sonetos. Os sonetos são bem acabados, bem feitos. O Nejá também, ele tem uma poesia formal muito forte, né? Quer dizer, a escolha desses poetas foi intencional? Não, o Nejá é um gênio, né? O Nejá, eu li tudo do Nejá, posso dizer assim, eu conheço tudo do Nejá até aqui. São mais de 50 obras, né? Só de poesia. Até a história da literatura. Até a história da literatura. As 3 edições. Entendeu? Eu sou fã do Nejá, entendeu? Eu sou um grande admirador do Carlos Nejá. E é uma coisa muito antiga, né? Assim, desde 2008 que eu acompanho o Nejá. Né? Sempre, tudo que ele publica, eu estou atrás. Estou querendo saber o que é que ele está escrevendo. É um poeta que eu tenho profunda admiração, que é um gênio. E o Sequim também. Também, né? também. Que é um poeta voltado a esse formalismo também. Né? Maravilha. Diego, obrigado por sua participação aqui no Leituras e vamos esperar os ensaios agora. Obrigado, Maurício. Gostei muito de estar aqui com você. Obrigado. Obrigado.